nessas próximas aulas, nós vamos tratar dos crimes que podem ser praticados pelo profissional de saúde, pelo médico. Tá? Eu fiz até uma ressalva no final da aula anterior que seria importante que vocês tivessem em mãos o Código Penal, né? Vocês podem baixar pela internet, ter em mãos esse Código Penal, porque eu vou fazer a citação de alguns artigos que é importante que a gente acompanhe. Porque a gente viu que para que determinada conduta humana seja considerada como crime, ela tem que ser tipificada, tem que estar a sua descrição minuciosa no Código Penal. Então, por isso que é importante a gente ter em mãos esse código para que você possa ir acompanhando o estudo de alguns crimes aqui, que constam até no material de vocês. Alguns crimes que podem ser praticados pelo profissional de saúde não constam aí no material de vocês. Né, que eu só vou fazer aqui uma breve explanação sobre eles para depois a gente entrar nos crimes contra a saúde, que é o que está aí constante no material de vocês. Um dos crimes que podem ser praticados pelo médico, pelo profissional de saúde, é o crime de homicídio. Né? Não é um crime só praticado pelo médico, né? É um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, o sujeito passivo também é qualquer indivíduo, pode ser um sujeito passivo do crime de homicídio. Matar alguém é um crime de homicídio. Né? Existe na sua modalidade dolosa, na sua modalidade culposa. Né? Então, esse crime, ele pode ser praticado quando não se faz a ressalva, é um homicídio simples, mas há o homicídio qualificado e o homicídio privilegiado. E o próprio código, ele faz a distinção e traz elementos que vão diferenciar o que é homicídio qualificado e o homicídio privilegiado. O homicídio será qualificado se for praticado por motivo torpe, no caso de envenenamento, no caso dos crimes de feminicídio, que são aqueles decorrentes pelo simples fato da condição da pessoa como mulher. Então, esses crimes são cometidos em função disso, são chamados feminicídios. Os crimes qualificados, quando eles são praticados por motivo torpe ou por envenenamento, no caso dos feminicídios, eles são considerados crimes hediondos. E quando a gente fala de crime hediondo, ele traz algumas diferenciações quando eles são caracterizados como crimes hediondos. Como, por exemplo, o abrandamento da pena é muito mais longo. Então, o crime, quando ele é um crime um homicídio, mas que pela situação estabelecida em lei, ele pode ser considerado crime hediondo. Existe o homicídio também privilegiado. E é bem interessante essa questão do crime privilegiado, que pode ter até uma redução de pena quando você pratica o crime nessa condição de ser privilegiado. Quando é que o homicídio é privilegiado? Quando ele é praticado por forte comoção, por forte emoção social ou moral. Quando é que seria você, médico, deve falar, sim, eu vou praticar esse crime quando? Pense no seguinte caso. Você está no seu plantão médico e chega lá um terrorista, né? Você fica sabendo, olha, esse cara é terrorista, ele acaba de explodir um espaço onde 100 pessoas estão feridas, entre essas 100 pessoas que estavam, tem feridos e mortos, e você sabe dessa situação. Por forte comoção social, e isso atinge uma coletividade, você acaba por intencionalmente, gente, situação hipotética, tá? Intencionalmente você faz um procedimento médico que vem causar a morte desse paciente. Ele estava em estado grave, mas você vai, vamos dizer assim, antecipar a morte dele. Então você vai responder para o homicídio se comprovado que você agiu intencionalmente, né, que você não teve todos os cuidados que você deveria ter, e esse paciente veio a falecer porque você não teve o cuidado devido, não utilizou as técnicas adequadas e configurou o homicídio, e ele pode, o seu advogado pode, na sua defesa, falar, não, ele agiu crime privilegiado, podendo ter a redução da pena de 1/3 a 2/3, né, e foi por forte comoção social, né, esse cara aí matou não sei quantas pessoas, por que a gente vai ter o cuidado com esse indivíduo? Ele praticou por forte comoção social, então poderá haver uma redução de 1/3 a 2/3.
Ressalvando que você pode se afastar da configuração de homicídio quando você comprovar que ou o resultado era inevitável, era um resultado incontrolável, era no curso inexorável da situação, ou foi o caso de iatrogenia, caso fortuito ou força maior, são casos que vão excluir a sua punibilidade. Você pode não responder pelo homicídio doloso. Por isso que é importante que um indivíduo, um médico, tenha sempre todo o cuidado, porque a sua obrigação é de meio. E o que se exige é que ele tome todos os cuidados quando ele vai fazer os tratamentos, procedimentos médicos, que ele seja prudente, que ele seja cuidadoso, que ele observe todas as práticas cabíveis para aquela situação, para que quando ele possa, eventual situação, né, uma situação previsível, durante o tratamento ocorrer a morte do paciente, por exemplo, ele dizer, não, eu não sou o culpado pela morte dele. Ela aconteceu como um fluxo natural, um curso natural, eu tomei todos os cuidados cabíveis, mas felizmente ele veio a falecer. É algo previsível? Mas eu tomei todos os cuidados. Foi um caso inexorável, é um curso inexorável, próprio da doença dele, não tinha como evitar. Então, é por isso que é importante você ter todos os cuidados, fazer todas as anotações no prontuário, ser bastante cuidadoso, cauteloso na sua atuar médico, ok? E o homicídio privilegiado por forte comoção, a gente viu a comoção social e moral, acontece no seguinte: o paciente em estado terminal, ele está sofrendo muito, e pede a você, pô, doutor, não aguento mais, é muita dor, tô sentindo muita dor. O médico, por uma questão de compaixão, acaba por antecipar a morte desse paciente. Ele o faz por forte comoção moral, que é individual. A social é coletiva, mas a comoção moral, ela é individual. E aí ele acaba antecipando a morte desse paciente. Na sua defesa, o seu advogado pode dizer, olha, ele cometeu isso, esse crime, mas por forte comoção social, o paciente dele sofria muito e pedir a todo momento que ele antecipasse a morte desse paciente. É o que se chama de eutanásia, né? A eutanásia é a antecipação da morte de um paciente por forte comoção, por uma questão de compaixão e a pedido desse paciente. Então, o médico ali aplica uma injeção letal e antecipa a morte desse paciente. Só que na legislação brasileira, a eutanásia não é permitida, nem o suicídio assistido, né? Existem países que a eutanásia, o suicídio assistido já são permitidos. Em alguns estados norte-americanos, o suicídio assistido já é autorizado por lei e não seria uma prática ilegal, ilícito, praticado pelo médico, ok? Existem também outras figuras, né? Ortotonásia, que o próprio Código de Ética Médica autoriza, que não é antecipar nem prolongar a morte do paciente, é deixar que ela siga seu curso natural, através de cuidados paliativos. Você conversa com seu paciente, ele diz, olha, doutor, realmente eu não quero ficar me submetendo mais a determinados tratamentos invasivos, que tornam, né, são muito graves, são muito profundos, então prefiro assim ir para minha casa, deixar a morte seguir, né, a vida seguir o seu fluxo natural, a morte vir naturalmente, mas eu quero ter uma morte digna ao lado de minha família. Então isso é ortotanásia que o próprio Código de Ética Médica autoriza. Existe a distanásia, que é aquela chamada tratamento fútil ou obsessão terapêutica. O médico sabe que o paciente está em estado terminal, que não tem mais jeito a fazer e fica insistindo em tratamentos invasivos, tratamentos agressivos. Então, o Código de Ética Médica brasileiro, ele expressamente veda a distanásia, esse tratamento fútil, essa obsessão terapêutica. Então, o Código de Ética Médica veta essa conduta. Então, você profissional de saúde, tome muito cuidado, porque pode vir a sua conduta haver uma implicação ética. Você pode responder no seu conselho de classe, junto ao Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição. Então, né, existem essas situações, é muito estudada na bioética, né, eutanásia, distanásia, ortotonásia, né? Lembrando que o Código Brasileiro, a legislação brasileira não autoriza a eutanásia, pode configurar um crime, um homicídio, se você assim pratica, antecipa a morte do paciente por questões de compaixão, mas pode sim configurar um homicídio privilegiado. Queria fazer a ressalva do crime de homicídio, ele não está no material de vocês, mas achei importante a gente falar um pouco dele.
Outros crimes que podem ser cometidos pelo médico, a lesão corporal, que é a agressão física ou psicológica a alguém, que ela pode ser dolosa ou culposa. Pode vir também a praticar o crime de aborto, né? E no caso, o aborto, eu queria até fazer uma ressalva, que o aborto ele pode ter o autoaborto quando a própria gestante pratica, né? O bem tutelado pelo direito penal é a vida daquele feto, daquele ser que está sendo gestado, né? Então, o Código Penal protege essa vida que está sendo gerida, que está sendo gestada. E existe o autoaborto que a própria gestante pratica, ou o aborto consentido, quando ela permite a gestante que outra pessoa o faça. Nesse caso, há dois sujeitos ativos, que é a gestante e, no caso, o médico, né? Eu estou trazendo a situação de um médico, mas outra pessoa também pode praticar, por autorização da gestante, pode praticar o aborto. E nesse caso, o sujeito passivo é o feto, é o embrião que ali se desenvolve. É aquela vida que se desenvolve. E é importante, quando a gente trata do aborto, em saber qual é o seu posicionamento. Quando se pode falar em vida, no momento da fecundação já se trata em vida, é no momento da anidação, quando aquele embrião se instala no útero materno. Então, essa concepção, até isso é importante, a questão das pílulas do dia seguinte. Se você entende que a vida surge no momento da fecundação, a pílula do dia seguinte é medicamento abortivo. Se você acredita que a vida só se instala, só acontece no momento da anidação, a pílula do dia seguinte não seria medicamento abortivo. Interessante, né? Eu queria também fazer ressalva que recentemente, mais ou menos uns 2 anos, se eu não estou equivocada, um pouco mais, saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal que analisar um caso em que os médicos de uma clínica fizeram aborto, né, um aborto clandestino, mas consentido pela gestante, mas houve a prática do aborto, e eles pediram a descriminalização da prática, né, que não fosse considerado crime. E muito se falou que o aborto agora foi legalizado em todas as situações. Não é isso, né? Não há uma lei, né? Não está no Código Penal, não houve uma emenda ao Código Penal dizendo, olha, o crime de aborto agora ele é legal. Não houve a legalização do aborto, porque o aborto não é considerado crime nas duas situações previstas no Código Penal. Naquela situação especial, onde o médico vai analisar ou ele salva a vida da mãe ou da criança, e aí ele faz a opção e com autorização judicial pode realizar o aborto, ou no caso dos crimes de estupro que resulte em gravidez, com autorização da gestante de seu representante, pode ser feito aborto. Então, nessas duas situações específicas, exclui-se a ilicitude da conduta. Mas, voltando a essa decisão do STF, o ministro do Supremo Tribunal ele entendeu o seguinte, olha, não pode haver a criminalização do aborto, a criminalização da conduta praticada por esses médicos, essa conduta por eles praticada não pode ser criminalizado como aborto, tendo em vista que houve o consentimento da gestante e até que esse feto, considerando-se o feto de até 3 meses. Então, houve uma descriminalização do aborto nesse caso específico, mas não houve a legalização do aborto. Né? Então, nesse caso, a fundamentação da decisão foi dito o seguinte, se houver a criminalização da conduta como aborto, nesse caso trazido aos autos, que é aquela questão dos médicos que fizeram aborto clandestino, mas com consentimento da gestante, entendeu o seguinte, se assim se criminalizar essa conduta como criminosa, estaria se desrespeitando o direito sexual e reprodutivo da gestante, a sua autonomia sobre o seu corpo. Então, passou-se a ter o entendimento que ainda não é simulado, mas passou-se a ter entendimento que, no caso de abortos cometidos com feto de até 3 meses, um feto com 3 meses, não se configuraria o aborto. Então, no caso, cada um que se encontra nessa situação, caso venha judicialmente
ser criminalizada essa conduta, ele pode buscar a descriminalização dessa conduta, que poderia configurar o aborto, alegando essa decisão do STF. Que se, olha, o feto, o médico fiz, embora com consentimento da gestante, mas o fiz até porque o feto tinha até 3 meses, eu respeitei a autonomia dessa gestante, e já há entendimento dos tribunais brasileiros, do STF, nesse sentido, de não se considerar aborto se ele é praticado com o feto de até 3 meses, né, de gestação. Entendeu-se que, na verdade, não há uma formação ainda cerebral desse feto com 3 meses. Então, nisso não haveria vida no entendimento do STF. Então, que não haveria o sentimento de sofrimento e de entendimento por face daquele feto. Porque não houve a formação cerebral até os 3 meses, ela não ocorreu ainda. Então, a partir do 3º mês, não é permitido mais, né, essa questão do aborto. Então, isso é um entendimento do STF. Volto a dizer, não houve a legalização do aborto, como se equivocadamente saiu se propagando por aí. Outra questão que o tribunal também decidiram foi a questão do aborto de feto anencéfalo, que não se configurou como crime como aborto. Houve a descriminalização no caso dos abortos feitos em feto anencéfalo, fundamentado no respeito à dignidade daquela mãe, que iria sofrer porque ela sabe que aquele ser não irá sobreviver em função da anencefalia, né? Então, que isso iria violar a dignidade dessa gestante. Então, por isso que os tribunais autorizam. Mas, para que uma mãe que venha a gestar um feto anencéfalo, ela precisa pedir autorização judicial para a prática do aborto, para que esse não venha se configurar como ilícito penal, como crime. Ok? Então, eu queria fazer a ressalva desses crimes que, embora aí não conste no seu material, mas que podem sim praticados pelo profissional de saúde. Até o próximo encontro.